capítulo 9, versículo 8. Glória. Quero agradecer a Deus por estar aqui essa noite, reencontrar diversos amigos, né, irmão? Glorifica a Deus pela vida do bispo, sua esposa, seus filhos, sua família, o pastor Leandro, sua esposa, o presbítero Júnior, pastor, grandes amigos, que a gente fez uma grande aliança, né, irmão? A Assembleia de Deus Missionária tem me adotado, irmão. Penso na igreja boa de pregar. Glória a Deus, né? Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes ainda em nosso meio. Você crê, irmão? Amém. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: você está preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus? Aleluia. Eclesiastes 9, versículo 8 e versículo 10 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Versículo 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as vossas forças, porque no além ou na outra vida, para onde tu vais, não existe obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria. Amém? Vamos ler o versículo 8 todos juntos, ao som de 3. 1, 2, 3. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e sobre a tua cabeça. Isso, sente glorificando a Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Gostaria que você me emprestasse a sua atenção. Glória a Deus. Serei breve. Irmãos, Salomão, um grande homem, um grande rei, um grande sábio. Quando nós vamos falar sobre Salomão, nós lembramos dos seus 3 livros. O primeiro livro que Salomão escreve é o livro de Provérbios. Não é só um livro a respeito da ontologia do ser, mas ele também fala de todo o padrão de vida, valores e os valores espirituais do ser humano. Quando nós vamos falar de Salomão, nós lembramos também do livro de Cantares. Nós lembramos que o livro de Cantares é um livro de relação entre um homem e uma mulher, uma paixão desejável, um amor ágape, um amor que não se acaba. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós vamos ver que o autor aqui agora, o principal, é um rei. E este rei, agora ele vai apresentar todos os artefatos da vida. Então Salomão, ele vai dizer que todas as coisas nessas vidas são fúteis e que o fim de todas delas é a morte. Então Salomão, ele começa a escrever dizendo que ele sabe de tudo, viveu de tudo, experimentou de tudo, mas ele sabe que a única felicidade que ele procurou em tantos outros lugares, ele só encontraria num único Deus vivo. É interessante que quando Salomão está próximo do fim da sua vida, ele está dizendo que a sorte para todos os homens são a mesma. É interessante que ele vai dizer que em todo tempo nós deixamos as nossas vestes alvas, brancas, purificadas. E Salomão vai dizer que não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. O que Salomão estava tentando dizer a respeito disso? Para a gente poder entender, Salomão vai dizer: o que você tem de fazer hoje, faça. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pertence só a Deus. Ninguém consegue mexer no passado. Então
Salomão ele está dizendo: no presente você pode fazer algo diferente. No presente você pode se permanecer ainda ali. No presente você ainda pode trabalhar para Jesus. No presente você ainda pode vir para a igreja glorificar o nome de Jesus. No presente você ainda pode perdoar alguém que te ofendeu. No presente você pode simplesmente olhar para a tua família e dizer que ainda a tua família servirá ao Senhor. No presente nós podemos olhar e dizer ainda: eu acredito ainda nas promessas. Salomão ele está dizendo que não falte o óleo sobre a cabeça. Quando nós falamos de óleo, estamos representando a presença, a alegria de Jesus, a presença do Espírito Santo. Mas preste atenção, no decorrer da nossa vida e a nossa caminhada, quantas de muitas pessoas já se perderam, estão se enfraquecendo na fé, estão desviando da graça de Deus. Foi dito aqui, irmão, que nós não podemos culpar as pessoas por aquilo que deixamos que o diabo faça na nossa vida. É lastimável quando a gente vem para a igreja e as pessoas dizem: irmão, não senti a graça, não senti a presença. Irmão, deixa eu te dizer, você precisa entender que o culto não é feito para você. O culto ainda é para Ele, a palavra é para Ele, a glória ainda é para Ele. Sabe o que nós devemos fazer? É vir para a presença dEle, render graça e dizer: Senhor, ainda que o Senhor não fez, ainda só continuo mesmo. Ainda que o Senhor não salvou, ainda vou continuar te adorando. Precisamos, irmão, depositar a nossa fé, porque, irmão, a única coisa, irmão, que a gente deve dizer é Maranata. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Salomão está dizendo: aproveita o tempo que você tem de fazer da coisa correta. Aproveita o tempo de você se arrepender. Aproveita o tempo de você entender o que Deus quer para a tua vida, porque vai chegar o dia, vai chegar a hora que vai ser tarde demais. Pode ser que hoje possa ser o seu último culto, possa ser o último culto da tua vida, pode ser a última noite sua. Então, irmão, eu quero te dizer uma coisa: se você veio essa noite aqui, você abre o seu coração, porque o Senhor está dizendo: vai descer o óleo sobre a sua cabeça. Sabe o que Salomão está tentando dizer? A alegria do Senhor vai voltar, a presença dele vai voltar, a glória dele vai voltar, mas você precisa estar purificado para Ele. Para nós podemos entender o que Salomão estava tentando dizer, nós precisamos entrar no meio da história, porque Salomão está dizendo em todo o tempo. Ele está dizendo: é toda hora, todos os minutos, todos os segundos, todos os milésimos, todas as frações de horas, nós devemos estar com as vestes limpas. Não podem faltar a graça de Deus. Para a gente poder entender esse versículo, olha só, um grande homem, historiador, chamado Francis de Leeds, ele vai narrar a história de Salomão. A história vai dizer que a rainha de Sabá, ela veio visitar a Salomão em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, em todo o seu esplendor, daquilo que ela ouviu falar. Agora ela vem visitar a Salomão para saber se realmente era tudo aquilo que as pessoas diziam dele. E é interessante que no decorrer da história, Francis de Leeds vai dizer que quando ela entra dentro dos santuários, quando ela entra dentro do palácio de Salomão, ela começa a fazer questionamentos e ele responde com toda a sabedoria. Mas ela olha para Salomão e vai dizer: Salomão, em toda a sua glória, em todas as riquezas que você tem dentro do seu palácio, em toda a sabedoria que tem aqui, tem algo lá fora que mais me chamou a atenção. E essas palavras ficaram no coração de Salomão. A rainha vai embora, Salomão permanece.
A história vai dizer que Salomão, ele fica dias e noites e horas pensando o que tem de tão importante fora do templo, que ele não conhece que tem dentro do templo. Então a história vai dizer que Salomão, ele fica perturbado, ele fica se perguntando, dizendo: o que tem tão de importante lá fora, que eu não sei o que tem aqui? Então a história vai dizer que Salomão agora, em uma noite, ele tira a sua coroa, tira suas vestes, tira o seu séquito de rei. Agora ele chama os seus conservos seus e diz: vamos descer para fora do templo. Então Salomão, ele desce, se veste de pastor de ovelhas. E agora o intuito dele é o quê? É de ir aonde os seus trabalhadores estão trabalhando. A história vai dizer que agora Salomão não está vestido de rei. Agora ele se desposou de toda a sua glória. E agora ele está descendo como um pastor, disfarçado entre os trabalhadores. E é interessante que a história vai dizer que Salomão passa pela primeira porta principal. E aonde estava essa porta tinha 7 torres, aonde os atalaias ficavam expostos. Por quê? Porque a ordem era: se o rei descesse do trono, se ele passasse pelas portas, as trombetas tocariam. Mas agora eles não percebem que é Salomão, porque ele não está vestido de rei, não está com coroa de rei, não está com séquito de rei, mas agora ele está vestido de pastor entre o povo. E é interessante que Salomão, ele vai passando entre os seus palácios, as trombetas não tocam. Mas a história vai dizer que quando Salomão chega fora do seu santuário, ele se depara com seus trabalhadores trabalhando. E o que mais chama a atenção de Salomão é que enquanto as pessoas estão trabalhando no vinhedo, as pessoas estão calçando a uva para extrair a uva para mandar para dentro do palácio. A história vai dizer que Salomão olha os trabalhadores trabalhando, mas o que mais chama a atenção de Salomão é uma somente trabalhador, uma pessoa que estava pisando no lagar e ainda não tinha manchado as suas vestes. Quem era essa pessoa? Essa pessoa era simplesmente a Sulamita. Quando Salomão, ele olha aquela cena, isso chama a atenção dele, porque além de ela trabalhar, ela não manchava as suas vestes, ela pisava no lagar, ela estava trabalhando com todo o seu fulgor, com toda a sua alegria. Mas quando Salomão olha para outros trabalhadores, eles estão com as suas vestes sujas, manchados de vinho. E Salomão, ele chega até a Sulamita perguntando: por que você não manchou as suas vestes? A história vai dizer que ela olha para Salomão e diz: existe um dito no reinado, existe uma promessa, que o rei vai descer do seu trono, ele vai sair de lá, vai visitar o meio do teu povo, e nós devemos permanecer com as nossas vestes brancas. Por quê? Então Salomão fica indagado e perguntando para ela: por que você limpa as suas vestes? Ela diz: eu desço toda hora no ribeiro para limpar as minhas vestes, porque eu sei que uma hora o rei vai descer do trono, ele vai se encontrar com seus trabalhadores. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, você está preparado para o rei descer do trono de novo, para encontrar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro? O que mais chama a atenção de Salomão é que enquanto ela trabalha, ela não mancha as suas vestes, ela se preocupa de estar purificada, porque ela sabia que um dia o rei viria, ela sabia que o rei iria se manifestar. É por isso que no livro de Cantares, capítulo 4, versículo 7, ele diz: tu és formosa, amada minha, e em ti não existe mancha. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: Jesus, essa noite, Ele quer ver você como uma noiva limpa, ataviada, preparada, trabalhando. E é uma igreja que não se suja no meio do trabalho. Escute. Ela olha para o rei e diz: eu não mancho as minhas vestes, eu mantenho a manutenção de limpar o que é mais precioso. Porque hoje, irmão, as vestes representam a etiqueta. E você pode ver que a etiqueta
etiqueta da roupa sempre está do lado de fora. Mas a etiqueta de Jesus, quando ele vai vir, ele quer olhar aquilo que está aqui dentro. Você pode até ser bom para os homens, mas se Deus vê você sujo por dentro, Ele está dizendo: você vai ser lavado essa noite, você vai ser purificado por Ele essa noite. Sabe o que Ele está dizendo? Sabe o que Ele está dizendo? Alguém literalmente disse para o rei: existe algo tão precioso lá fora que você ainda não percebeu. Salomão fica curioso, ele desce do seu trono, ele se esvazia de si mesmo, ele se fantasia de pastor, ele se veste de pastor para andar no meio dos trabalhadores. Mas sabe o que mais chama atenção? É que quando ela se declara para Salomão, Salomão fica apaixonado. Ele diz: essa mulher é diferente de todas que estão dentro do harém. Essa mulher aqui era diferente, sulamita. Ela simplesmente era uma mulher gentílica, uma mulher escrava que trabalhava para o rei. Mas quando Salomão ele sai, ele diz: opa, essa mulher aí é famosa, ela é diferente, ela fala diferente, ela se veste diferente, ela trabalha, mas não se suja, porque uma igreja diferente, ela não se contamina com os outros trabalhadores. Irmão, é por isso que Filipenses 2,7 vai dizer que Jesus, olha só o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses: mas Ele, o próprio Cristo, Ele não substituiu em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, a que se devia a se aferrar, que quer dizer prender. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, tornando criatura no meio dos homens. Paulo está dizendo: existe um rei que ele tinha tudo lá em cima, mas ele viu uma geração apática, abandonada, órfã do verdadeiro esposo. Mas Paulo ele está dizendo: olha aqui, igreja de Filipenses, ele se esvaziou, ele se apaixonou por uma geração, ele amou um povo. Que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Isso é amor de verdade. Nós não merecíamos o seu amor, mas a graça, irmão, nós não merecíamos, mas Ele concedeu a graça. Olha para o seu irmão, diga assim: você não merecia, mas a graça disse: você merece. Diga para ele: você não merecia a presença, você não merecia o reino dos céus, você não merecia a salvação, mas o Senhor está dizendo: cara, vai se preparando, porque eu tenho algo especial sobre a sua vida. Malaquias ele dizia, capítulo 3, versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem resistirá quando ele aparecer? Ele é como o fogo do ourives, o sabão do lavandeiro. Sabe o que Malaquias estava dizendo? Vai se preparando que ele vem aí, ele vai vir aí, ele é como fogo, ele vai purificar a riqueza, ele é o sabão para limpar tudo aquilo que está sujo no meio da igreja. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Ele vai vir hoje como sabão para limpar toda a impureza. Ele está dizendo: você é minha esposa, você é minha escolhida, você é a minha noiva eleita. Existe ainda um povo que está trabalhando, mas ainda não sujou as suas vestes. Ainda existe igreja trabalhando que não se contaminou com o mundo. Ainda existe pastores que ainda trabalham, ainda não se contaminou com o mundo. Sabe o que Deus está dizendo? Não é todo mundo que caiu, não. Ainda existe 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. Sabe o que o Senhor está dizendo? Permaneça firme. Deus, Ele conta com você, irmão. Alguém despertou a curiosidade do rei. Tem algo precioso lá.
Sabe o que era interessante no Velho Testamento, no Antigo e no Novo Testamento? É que no templo ninguém poderia entrar com as vestes sujas. É isso mesmo. A cultura vai dizer que para entrar no santuário as pessoas tinham que passar pelos tanques, limpar as vestes, para se apresentar limpo para Deus. Diga-se comigo, eu posso estar até sujo, mas quando eu entro na graça, eu não permaneço mais sujo. A Bíblia vai dizer que nós, devido às nossas paixões, nós caímos. Esses dias eu estava conversando com um amigo, porque nós estávamos estudando essa palavra. Porque, irmão, presta atenção. Sabe quem tem sido garçom da igreja? Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas é o diabo. Sabe por quê? Porque às vezes a sua fome está fazendo barulho e ele está dizendo: eu sei o que você quer. Jesus, no monte da quarentena, estava orando dias, e o diabo viu que ele estava com fome, viu que ele já estava meio que fraco, se apresenta para ele dizendo: transforma essas pedras em pães. Você não é bom? Irmão, deixa eu te dizer, o diabo ele sabe do teu apetite. O diabo ele sabe daquilo que o seu velho homem tanto quer. A história vai dizer que Martinho Lutero, quando ele se batiza, ele sai das águas. No decorrer da sua vida, ele vai escrever uma frase dizendo: no dia do meu batismo, eu achei que o meu velho homem tinha morrido, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Você está entendendo que a tua humanidade está dizendo: se suja? Você está entendendo que a tua humanidade está dizendo: peca mesmo, sai da igreja, desvia. Deus não está nem aí para você. O diabo vem como garçom dizendo: eu tenho coisa melhor para você, eu tenho outra mulher, eu tenho outro marido, eu tenho outra geração para você. Não, vem para cá. Não, mas acredita, irmão, que existe um povo que vai dizer: simplesmente deve adorar ao único digno de toda honra. É por isso que Paulo vai dizer: apresenta o vosso corpo como culto racional ao Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus não é açougueiro para querer só o seu coração, não. Deus, ele quer você por inteiro. Oh, Jesus, ele te quer por inteiro, meu filho. Ai, irmão, estou sentindo a graça dele aqui, irmão. Sabe o que Deus está tentando dizer? Você está tentando fugir dele, mas ele está descendo do trono para encontrar você no lagar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: não adianta você fugir, porque não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Não adianta correr, porque você é meu, diz o Senhor. Já que é para entrar para a igreja, vai entrar bonitinho, vai entrar purificado, vai entrar com as manias diferentes, vai entrar falando diferente, vai entrar se vestindo diferente, vai entrar pensando diferente, vai entrar adorando diferente, vai entrar pregando diferente, vai entrar servindo diferente. Deixa eu te dizer, não aceite ficar com a mesma vida. Deixa Deus transformar você. Porque o povo está dizendo: vinde como estáis, permaneça como estáis. Não. A regra era: já que é para entrar para adorar a Deus, entra limpo. A gente está confundindo o amor de Deus, dizendo: Deus ama a todos.
Mas desculpe, o reino de Deus não é para todos. Ai. Efésios 5, Paulo vai olhar para a igreja e vai dizer o seguinte: igreja de Efésios, tendes o mesmo sentimento. Lá no capítulo 5, 2, 3, 4, ele está fazendo uma autoanálise para a igreja, dizendo: tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo. Paulo está dizendo: ó igreja, vocês trabalharam tanto, mas o coração de vocês já se esfriaram. Efésios 4, 18 vai dizer que o povo estava petrificadamente duro de coração. A palavra duro no grego vem da palavra poros, do adjetivo porosis, que quer dizer mais duro do que uma pedra de mármore. E Paulo vai dizer: devidamente petrificado, coração duro, vocês se tornam insensíveis perante Deus. Aí Paulo está olhando para a igreja dizendo: volte a amar ao Senhor. Sabe por quê? Aí ele vai dizer assim: existe um mistério. Olha só que lindo. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a. Olha só, Paulo está dizendo que o amor ágape é um amor macabro. É diferente do amor eros e do amor filéu. Paulo está dizendo: esse amor é o que pode mudar você. Paulo está dizendo: olha, Paulo está usando um exemplo. Maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aí Paulo vai dizer assim: para santificar a si mesmo, como a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e sem mácula, porém santa e sem defeito. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Eu amei você. Você está entendendo que a única coisa que pode tirar as manchas de você é o amor? Você está entendendo que a única coisa que pode purificar você é a palavra do Senhor? Você está entendendo que Jesus ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E sabe qual é o problema? A gente vem para a igreja e quando alguém fala uma coisa, fala aqui indireta. Não, irmão. João recebeu a palavra do Senhor dizendo: escreve as 7 igrejas da Ásia. O quê? Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que Deus está dizendo? O que vai mudar você é a palavra. É a palavra de Deus, é o amor de Deus. E até hoje ele está amando, porque ele diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para aquele que todo crê não pereça, mas tenha vida. Olha só, amor. Deus olhou para a terra e disse: existe um povo, uma igreja, que aos olhos do povo é gentílica, porque Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam. Então ele disse: mas aqueles que simplesmente creem, esses terão a vida eterna. Você está entendendo que Jesus está dizendo: olha, teve gente que rejeitou o meu amor. Devido a alguém me rejeitar, eu amei alguém. Irmão, desculpe ser claro de palavras, mas a gente não ama Deus. Jesus ele disse: aquele que me ama, literalmente, ele cumpre os meus mandamentos. Mas sabe o que acontece? A gente vem para a igreja emburrado com os irmãos, entra para a igreja e não dá paz do Senhor para ninguém. Vivemos um exclusivismo dentro da igreja, aonde ninguém presta, porque todo mundo é pecador. E agora me diga, irmão, quem aqui não cai? A gente sempre cai em alguma coisa, mas o problema é que quem lava as vestes é Jesus e não você.
Aí Paulo está dizendo, a única coisa que tira a mancha, a ruga, os defeitos no meio da gente é o amor. Jesus ele disse, eu vou simplificar o resumo dos mandamentos. Amarás o Senhor ao teu Deus acima de todas, e o próximo como a ti. Irmão, sabe por que talvez você não ama ninguém? É porque talvez você não ama a si mesmo. Porque você só oferece aquilo que você tem. E sabe o que Deus está dizendo? Já que você não tem, receba, que é o amor, a graça. Porque a gente tem um costume por aí, aquele dito popular, fulano é cheio de Deus, barrotado. Não, a Paulo ele vai dizer que o fruto do Espírito é isso que é ser cheio do Espírito. É paz, amor, longanimidade, temperança, mansidão. Sabe o que Deus está tentando dizer? Você quer ser cheio do Espírito? Você quer ser uma igreja diferente? Ame o próximo. Ame alguém que você não quer mais amar. Porque aí não vai faltar o olho sobre a sua cabeça. Salomão olha para Sulamita e diz, eu vou vir te buscar. Mas tem um porém, você tem que estar limpa. E quando ele volta, isso daqui é profundo. Salomão desce como rei, se apresenta como um pastor. Ele tem que voltar como ovelha, porque ele tem que sacrificar alguma coisa. E agora Salomão se apresenta com autoridade. E a autoridade da Bíblia representa o leão. Cristo não foi diferente, desceu como rei, sacrificou-se como cordeiro, se apresentou diante dos homens como um bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E agora ele diz, eu vou voltar como rei dos reis, Senhor dos senhores. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Se você está com as suas vestes sujas, não se preocupe, calma. Isaías capítulo 1 versículo 18. O Senhor Deus disse para Isaías, diga para o meu povo que eles estão sujos, estão maltrapilhos, eles estão contaminados, mas digam para eles, ainda que os vossos pecados sejam como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tem promessa para você, tem arrependimento hoje, vai ter pessoas abrindo o coração para o Senhor te limpar, meu filho. Hoje o Senhor está dizendo, eu vou limpar alguém, eu vou dar um banho a alguém, eu vou fazer coisa diferente. O filho pródigo disse para o pai, pai, eu quero a minha herança. A Bíblia vai dizer que ele desperdiçou tudo, chegou lá no meio dos porcos, lembrou do pai. Mas sabe qual é o problema? É que a gente só lembra do pai por aquilo que a gente perdeu e não porque sente saudade dele. Aí sabe o que Deus está dizendo? Às vezes eu vou fazer você perder algumas coisas, vai se sujar, mas o pai está lá na porta dizendo, ô filho, o teu irmão ainda vai voltar, o teu filho, ele vai entrar aqui de novo, o teu filho, olha, pai, o teu filho, mas sabe qual é o problema? É que às vezes a gente até ora para alguém voltar, mas quando volta a gente diz, Deus, está pregando de novo, está cantando de novo, está na igreja de novo. Ah não, Deus me mostrou que vai ficar pouco tempo. Toma vergonha na cara, vai ler a Bíblia. Para de safadeza, vai orar. Porque às vezes as 99 estão dentro do aprisco, sem arrependimento, e tem uma ovelhinha saindo do meio delas procurando ao pai. E sabe qual é a diferença? É que o pai não traz ela de volta para o aprisco, simplesmente ele diz, vou levar para minha casa. E a Bíblia vai dizer que houve festa.
sabe o que o Senhor está dizendo? Às vezes a gente está dentro da igreja, como as 99, dizendo eu não quero arrependimento, o bom pastor não está aqui, então a gente faz o que quer. Mas não, irmão, ainda o aprisco tem dono, é o Senhor Jesus, o bom pastor. Eu tenho uma notícia, Ele está aqui essa noite, e Ele está dizendo, abre o seu coração, porque eu estou voltando para alguém aqui. Santo, Ele é santo, 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 santo. Adora o Senhor, irmão, fica à vontade. Ora série de calabarraia, ora tequi, mataca o aceia. Hoje vai descer o rio da graça. Se mergulha de cabeça, meu filho. Se mergulha para ele hoje. Salamita dizia, eu estou apaixonada de amor. Cadê esse meu rei? Cadê o meu escolhido? Eu sou do meu amado e ele é meu. Deus vai trazer o sentimento de novo. Deus vai trazer. Porque quando Paulo olha para a igreja de Efésios, ele diz, vocês têm um coração duro, mais duro do que a mármore. Então sabe que Deus, ele dizia através de Ezequiel, vai se preparando, povo, porque Deus vai quebrar o coração de pedra, vai dar um coração de carne. Sabe o que o Senhor está dizendo? É tempo de você parar, irmão, de ter um coração duro para Deus. Deixa Deus amolecer. Você já foi falado aqui, Deus, ele quer usar alguém, mas primeiro você tem que se quebrar, primeiro você vai ter que descer, primeiro você vai ter que reconhecer que ele é o oleiro, você é o vaso, e o vaso não pode contender com o oleiro. Deixa Deus trabalhar na sua vida, meu filho. A história vai dizer que ele traz ela para o palácio. Os soldados ficam olhando, dizendo, ele trouxe uma escrava, vai morar dentro do reinado. Esse rei tá doidão, esse Salomão é louco. As pessoas ficavam olhando para ela, dizendo, essa mulher tem a pele diferente. Ela dizia, não olhe para a minha aparência, por eu ser morena, por causa do sol, de ter batido na minha pele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você está saindo daqui com experiências. Alguém vai olhar e vai dizer, esse cara é diferente, essa mulher está diferente, porque a graça, o brilho do sol, ela se resplandece sobre você. A graça de Deus, ela está vindo, irmão. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vai se preparando, porque o Senhor vai abrir os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Sabe o que o Senhor está dizendo? A presença está aqui, basta você entrar, meu filho. Para de correr na graça dele e entra de uma vez. Ela é escrava, ela é gentílica. Mas o rei olhou e disse, eu me apaixonei. Ela é diferente, não é igual às outras. Mas sabe o que acontece? Já estou terminando. Livro de Cânticos, capítulo 3, versículo 6. Abra aí sua Bíblia, vamos ler. Aleluia. Cantares, o livro de Cânticos, capítulo 3, versículo 6. Abra aí. Aleluia. Obrigado, Jesus. Livro do Cânticos, capítulo 3, versículo 1. Olha aí, pelão. Olha aí, olha o que está escrito. O que é isso que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? Versículo 7.
é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar espadas e são destros de guerra. Cada um leva a espada sobre a sua cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata, a espalda de ouro, o assento era de púrpura, e todo o interior ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Olha só o que Salomão vai dizer: sai, ó filha de Sião, e contemplai o rei com a coroa com que a sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Olha aqui para mim. O capítulo 3 é tão profético que quando Salomão ele traz Sulamita para dentro do templo, o próprio livro de Cântico vai dizer que os soldados a perseguiam, olhavam para ela e diziam: quem essa mulher pensa que é? Quem ela é para achar que é a princesa, a rainha, esposa do rei? E às vezes o diabo faz assim, né, irmão? Diz: você é um pecador miserável, você não presta, você é inútil, você sempre cai nos mesmos pecados. Mas sabe o que Salomão faz perante todo o reinado? A Bíblia vai dizer que ele faz o seu palanquim, a sua liteira. A liteira era aquele sofá estofado aonde os soldados, os servos, carregavam o rei nos seus ombros. Mas Salomão ele disse: eu vou ter que fazer algo diferente. Vamos ornamentar ela por fora, por dentro. Vamos colocar estofas de mais qualidade que tem. E fazem o seguinte: desçam com a liteira e tragam a minha princesa de lá do deserto. Salomão dá ordem a 60 soldados, está escrito aí, com as suas espadas entre as mãos. 60 soldados, porque existiam os perigos noturnos de alguém roubar a preciosidade do rei. Mas ela estava rodeada por grandes soldados. Então o escritor começa a dizer: o que é isso que está subindo do deserto? Como colunas de fumaça, porque enquanto a liteira estava subindo, os sacerdotes batiam incensário. Enquanto os sacerdotes estavam adorando, os soldados estavam com as espadas erguidas. Enquanto isso estava acontecendo, o escritor vai dizer: o cheiro dela é diferente, é das melhores especiarias. E de onde ela vem? Vem lá do deserto. Lembra quando o Senhor Jesus aparece a João, dizendo: João, sabe quem são esses vestidos de branco? João olha para o Senhor e diz: Senhor, quem são esses? São esses daqueles que subiram da grande tribulação, e eles estão vestidos de brancos, e eu vou lavar as vestes deles no sangue do Cordeiro que está vivo. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor está preparando uma verdadeira igreja, que sobe com incensário, que suba com a espada, mas é uma igreja diferenciada. Olha para o seu irmão, diga assim: agora é hora da gente subir do deserto. Olha para o seu irmão, diga assim: tem espada aí? Tem incensário aí? Porque se não tiver, Jesus vai te dar hoje. Porque se não tiver, Jesus vai te dar hoje. Irmão, Apocalipse 3, versículo 4, o Senhor disse para João: João, eu tenho uma boa notícia para você, meu filho. O que é, Senhor? Existem poucas pessoas em Sardes que ainda não contaminaram as suas vestes, João. Tem gente dentro da igreja que está com as vestes brancas, meu filho. E João fica surpreso, dizendo: Senhor, a verdade é, e eu tenho uma boa notícia: aquele que guarda a sua coroa até o fim, esse será salvo. Aquele que não contaminar suas vestes, esses andarão comigo vestidos de branco, porque eles são dignos disso. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele vai limpar você,
estruturar você. Mas para isso, você precisa ter um incensário, você precisa ter espada. Sabe o que Salomão estava tentando dizer? A liteira só tem reconhecimento se o rei estiver dentro. Francis Delites vai dizer que quando ele traz a arca, eles depositam a liteira lá, tiram a princesa, põe ela no trono. Então ele despede os 60 soldados e vai dizer: tira toda a preciosidade que existe no meio da liteira. Tiraram os varais, tiraram os estofados e perguntaram: Salomão, o que você está querendo dizer? Ele estava dizendo: a liteira só tem valor se aquilo que é real estiver do lado de dentro. Escute, hoje nós estamos dentro de uma liteira e Deus está dizendo: só tem valor se minha presença estiver aí. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está arrancando alguém do deserto, mas Ele está dizendo: tem valor aí. Ele está dizendo: eu vou arrancar todas as preciosidades. Se eu não estiver no meio, não tem valor. Sabe o que Deus está dizendo? Se você está subindo do deserto, é porque você tem valor. Sabe qual é a palavra? Já estou terminando. Apocalipse 22, versículo 12. O próprio Senhor dizia: eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados são aqueles que lavam vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista ao direito à árvore da vida e entre pelas cidades e pela porta. Ficarão fora os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar as coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quer receber, receba de graça dessa água. Ele está dizendo: receba da água hoje, receba da purificação hoje. Entra hoje dentro do santuário. Será que tem alguém ainda aqui que ainda quer purificar as vestes? Será que tem alguém aqui ainda dizendo: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero a tua presença. Jesus, eu quero a tua glória. Jesus, eu quero ficar no centro da tua vontade. Ei, você é amada do Senhor, você é escolhida dele. Ele te escolheu, ele morreu por você, e ele está dizendo: se levanta. Ainda que o homem queira ser diverso, o Senhor há de levantar. Ele está dizendo: se levanta hoje, se levanta hoje, se levanta hoje, se levanta hoje. Se levanta hoje, se levanta hoje, se levanta hoje. Tem sede? Vem. Está com fome? Vem, porque é de graça. Se coloque de pé, vamos louvar o Senhor. Urabá séria, urabá cantore becala mandara garraia sé. Ele está aqui, ele está aqui. Dê a mão do seu irmão, fecha os olhos, vamos louvar o Senhor. Orabai, santo, 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 santo. Os anjos dizem santo. Os 24 anciões tiram as suas coroas, dizendo aqui: eu não sou melhor do que ninguém. Só existe um, que é o Cordeiro vivo, que está sentado, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ele está dizendo: hoje eu quero purificar você, hoje eu quero lavar você. Mas abre o seu coração para ele hoje.